Você já teve a sensação de que o mundo à sua volta mudou e você não percebeu quando isso aconteceu? Quando a pandemia chegou, eu saí de casa pouquíssimas vezes. E eu acredito que a maioria das pessoas também não tenha ficado tanto do lado de fora. Quando tudo voltou ao normal, as ruas do meu bairro pareciam muito pequenas para mim. Naquele período, mesmo que o mundo tivesse parado, o tempo continuou passando e eu, inevitavelmente, cresci. Deltarune captura esse sentimento durante todo o jogo de uma maneira muito forte. Seja na saudade que a Noelle sente da irmã desaparecida, seja na esperança que a Suzy desenvolve durante o jogo e até na rejeição que Chris tem com a alma. Hoje a gente vai conversar sobre a silenciosa e inevitável passagem do tempo em Deltarune. E eu não preciso nem avisar que vai ter spoilers. A infância em Deltarune não é mostrada de maneira explícita. A gente não tem muitos flashbacks detalhados sobre o que aconteceu na vida dos personagens, mas é constante as citações desse momento na vida deles. A infância aqui ela é retratada como um fantasma que fica rodeando a trama e os personagens não conseguem ainda se desconectar dela. No capítulo 2, temos uma cena que o Chris e a Noelle estão fazendo um puzzle. Nesse momento, a Noelle rememora a época que os dois, junto com a Azriel e a December, iam explorar a floresta juntos. Essa conversa é bem rápida, mas ela é muito importante para a gente entender a dor que a Noelle passa por conta da falta dessa irmã que a confortava quando ela estava assustada. E no presente, ela já não tem mais essa proteção. Tanto que tem uma cena que eu não vou lembrar quando acontece, mas eu sei, eu provavelmente é a mesma cena, mas ela fala assim, que ela prefere assistir filmes de terror hoje em dia, né, quando ela tá ali naquela idade, porque ela sabe que os filmes, eles acabam. Então, aquele medo que ela sente vai passar. Enquanto o que ela tá sentindo na vida real não passa. Já o capítulo 3 é o momento que a gente vai ver essa ideia ser explorada da melhor maneira possível. Pegando uma informação do segundo capítulo ainda, a Queen nos conta que a criação dos Dark Worlds vem da intenção de quem perfura o chão e cria a fonte. E no capítulo 3, a fonte foi criada por Chris. O que quer dizer, né, que a narrativa explorada ali vai dizer muito sobre os desejos desse personagem. Então, por mais que Chris não fale nada durante o jogo, o capítulo 3 é meio que a personalidade e como esse personagem está se sentindo no momento do jogo. E eu interpretei esse capítulo como uma vontade de permanecer num lugar seguro, onde o mundo real não te alcança. E ainda, tendo a Suzy e a Toriel ali inclusas nesse espaço, é uma coisa até que me mexeu um pouco, porque dá pra ver o quanto Chris valoriza a amizade da Suzy e quer que ela não vá embora. Enquanto isso, o Tena tem um único objetivo que é manter uma fachada, divertindo os nossos personagens para que eles nunca queiram sair da frente da televisão. E todo o desenvolvimento do Tena, eu acredito que seja um paralelo com o que Chris passa. Porque as mesmas pessoas que desapareceram da frente do Tena, né, que assistiam ele, são as pessoas que faziam parte da vida de Chris durante a infância. E isso simboliza, assim, tirando questões de roteiro e de plot, essa falta dessas pessoas simboliza uma passagem do tempo que é inevitável, né? A gente cresce, conhece outras pessoas, a gente também acaba não sendo mais próximo das mesmas pessoas que a gente era quando a gente era criança. E Chris é a criança que precisa aprender a viver em um mundo que parece o mesmo sempre, só que não é mais o mesmo. E aí entra a simbologia dos Dark Worlds, que ao mesmo tempo que eles são fantásticos, eles são perigosos e precisam ser selados. Para evitar o fim dos tempos,
segundo a profecia. É interessante a gente observar como a escuridão aparece no jogo para distanciar os personagens das questões que são mais sombrias para eles. A Queen, por exemplo, ela deseja abrir mais fontes para poder evitar que os seres humanos se afoguem nos seus próprios problemas. A Noelle, em específico, é o alvo principal dela, porque a Queen acredita que se a Noelle viver sem a internet, ela não vai conseguir sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, isso significaria negligenciar completamente outras questões nossas que também fazem parte de quem nós somos. O Rousey também representa essa dualidade do Dark World, quando ele traz que o objetivo dele é fazer que eles sejam felizes, que eles se divirtam, só que ao mesmo tempo tem aquela tristeza de que ele não pode estar lá quando eles mais precisam dele, que é no mundo real. Essa simbologia traz com ela algo que é vital para o jogo. Essa simbologia traz com ela algo que é vital para a gente entender a história. Porque ao mesmo tempo que essas aventuras são responsáveis por fazer com que os nossos personagens se conheçam e que a realidade se torne mais tolerável, essa mesma aventura também é perigosa e o objetivo da jornada é combater ela. Com isso, a gente entra no território da profecia. E o que ela viria a significar dentro dessa nossa discussão? A profecia aparece pela primeira vez no capítulo 1, contada pelo Rousey. E conforme a gente vai jogando, né, a gente descobre no capítulo 4 que a versão da profecia que ele contou pra gente não é exatamente a verdade. Ele suaviza o que estava escrito lá para tentar encontrar uma maneira de não deixar com que ela se realize. Eu interpreto a profecia de duas formas. Ela representa o inevitável, o amadurecimento desse personagem o amadurecimento desses personagens e o enfraquecimento do laço que mantém eles próximos dessa zona de conforto, que é o Dark World. Seria uma espécie de rito de passagem para que eles consigam crescer. Já a segunda forma que eu interpreto vem do que é dito pelo Gerson. A profecia é um caminho pronto, mas nada impede a gente de criar a nossa própria estrada. Com isso, eu ainda acredito que a profecia represente essa inevitável hora de crescer. Mas a gente tem uma escolha. A gente pode deixar que o mundo lá fora amargue a gente, ou a gente pode encontrar um jeito de encarar a vida após essa passagem. Com todos esses elementos na mesa, a gente precisa analisar o personagem que está no centro de tudo isso. Chris. Apesar de ter o conhecimento da profecia e estar trabalhando ativamente para que ela se cumpra, Chris não está confortável com o controle da alma, que é chave para o objetivo. Parece mais que esse personagem está sendo obrigado a crescer. Não tem uma escolha, como o jogo bate tanto na tecla, né? E aí, nós temos a Suzy, que é o total oposto disso. Ela é rebelde e faz o que quer. Isso é um mecanismo de defesa para um mundo que nunca a recebeu bem. Tanto que essa é a razão pelo qual Dark World é tão atraente para Suzy. Lá, ela é uma heroína, sem os preconceitos e as dificuldades que ela passa no mundo real. Então a gente vê a Suzy evoluir de uma antagonista para uma personagem que é a fagulha de esperança que Chris precisava. É muito simbólico como no capítulo 4 a Suzy vê o final da profecia e ela simplesmente dá um soco nela. Ela representa a esperança de que crescer não precisa ser só doloroso. Que esse eu atual, passando por todas essas transformações, tem uma essência e ela vai lutar para manter ela. E ainda usando a escuridão como uma ferramenta e não como algo ruim. Os anos bons são os que já passaram. Esse é o tipo de comentário que você vai achar em qualquer lugar da internet, em qualquer coisa que tenha mais de 2 anos. Eu não acredito que seja exatamente dessa forma, mas também acredito que para cada pessoa é diferente, né? Um dos meus medos quando eu era criança era justamente crescer e perder o acesso que eu tinha a uma diversão que eu acreditava que eu só ia ter naquela idade, sabe? Tipo, com videogame, com música, filme, etc. Era como se eu fosse a Noelle naquela situação que ela narra na floresta. Só que, em vez de eu estar chorando porque eu tô assustado, era porque eu ia estar pensando
Tipo assim, cara, um dia eu vou crescer e eu nunca mais vou me divertir tanto quanto eu tô me divertindo agora com minha irmã, o meu amigo, o irmão do meu amigo, sabe? E provavelmente eu continuaria jogando com o Tena pra sempre se eu tivesse essa escolha. Mas assim como em Deltarune, nós não temos escolha. O tempo passa e as coisas mudam. Mesmo assim, eu ainda acredito que mesmo crescendo, ainda existe espaço para a fantasia que existia antigamente. E dá para aprender com a Suzy como manter essa esperança.